Boa noite, caríssimos. É com grande satisfação que aqui estamos dando prosseguimento ao nosso projeto, em que juntos iremos traçar o ideal de agregarmos conhecimento, esse grande bem que com certeza levaremos por toda a vida. O projeto Focados, ele tem como missão nos aventurar pelo mundo da leitura, fazermos entender diversos conceitos, teorias que certamente nos ajudarão no dia a dia. Saberei comentar sobre obras riquíssimas. Sou das Ciências Humanas, bacharel em Direito. Comecei falando sobre o direito natural, mas iremos falar sobre filosofia, sobre história, os amantes da história. Vamos falar sobre política, tão pertinente nos dias atuais. Vamos falar até sobre psicologia, psiquiatria, grande Viktor Frankl, autor aí do livro Busca de Sentido. Depois fala sobre as teorias que está dentro da teoria do direito natural, Então é um livro bem rico, Apesar de ter poucas páginas, são 120 e poucas páginas de muito conhecimento, de muitos conceitos. Então é isso. O direito natural, ele possui alguns princípios, como toda grande obra, como todo compêndio, como todo conjunto de normas, de leis, de doutrina, começa com os princípios. E existe o princípio da razão prática, que vai demonstrar aí o caráter prático, da razão. Então, de plano, ele usa aí semelhanças e diferenças da inteligência e da razão, num sentido mais estrito, mais simples. Ele define a razão como complemento da inteligência, como uma extensão da inteligência. Num sentido mais amplo, usando aí a lupa cognitiva, ele vai catalogar a razão, como um procedimento de fases, que contém fases, e aspectos, Então é mais minucioso, E o que seria a razão prática, Esse sentido prático da razão, seria o ato de fazer julgamentos, sobre alguma ação concreta que entende ser correta, Então existe aí a parada, de raciocínio, você raciocinar, fazer um julgamento de algo para depois tomar aí uma decisão, Então a razão prática seria isso, Então aqui a gente percebe que a razão ganha corpo, Ela ganha algo mais tangível, Já se enxerga, o caráter prático quando está a tomada, de julgamentos, E a atividade central da razão prática, é a deliberação, Você deliberar, você raciocinar, discutir, entender uma questão, tomar esse julgamento para se fazer algo. Fazendo um paralelo, ao discurso do método do Descartes, René Descartes, que ele nessa obra ele já dizia o inverso, digamos assim. Ele dizia que era necessário rejeitar como absolutamente falso tudo aquilo sobre o que eu posso imaginar uma única dúvida, Daí emerge o relativismo, relativismo das ideias, Muitas pessoas caem nisso hoje em dia, porque não pode ter dúvida sobre uma determinada coisa, e a pessoa já enxerga aquilo como falso. Por exemplo, a estrutura política, contemporânea, malgrado ser contaminada pela corrupção, mas porque eu não entendo a estrutura, eu não posso dizer que ela não funcionaria, que ela seria falsa, É algo a ser combatido, a corrupção mas a estrutura em si, política, é algo que deve
permanecer, que deve ser conservado, né? E assim tantos outros exemplos poderiam usar, né? Então, não tomou nenhum julgamento, né, nesse tipo de pensamento de Descartes, para que se chegasse a um ideal, né? Só usou do preconceito, né? Só usou do ceticismo, né? Ou seja, de duvidar por duvidar, e daí cair nesse relativismo, né? Ignorar as coisas tais quais como ela é. Então, o pensamento tomista, né, apresentado aqui no livro, ele já nos faz crer que o princípio da razão prática, né, ele nos leva a coisas efetivas, né, através da tomada de julgamento para que se possa fazer algo, né. Então a deliberação é a atividade central desse princípio, né. O ato de deliberar, ou seja, refletir, né, para que eu possa decidir algo, né, é essencial, né. Então o livro apresenta isso, né, que a atividade central desse princípio da razão prática é a deliberação, né. Mas continua, não que em alguns casos vai estar sempre presente esse ato de deliberar, né, de refletir para decidir, né. Claro, em algumas situações, né, extremas, né, não vai dar tempo eu deliberar, não vai dar tempo eu raciocinar. E assim, é interessante quando o autor coloca que existem subprincípios dentro do princípio da razão prática, que eu vou colocar aqui como elementos, para a gente entender melhor. Então, dentro do princípio da razão prática, existem alguns elementos. Ele comenta, o autor, que a liberdade é muito importante para entendermos os nossos atos. E daí entra a concordância de que o direito natural está ligado intrinsecamente com a liberdade, que se chama por muitos de livre-arbítrio. O cristianismo chama de livre-arbítrio. Então, caríssimos, a liberdade, coloca o autor, é muito importante, sendo que se não a tivesse, não faria sentido a normatividade, as próprias normas, as sanções, como também não haveria sentido de existir responsabilidade de alguém, tanto de modo positivo como os méritos, como de modo negativo como as falhas. Então a liberdade o autor coloca como fundamental. E continua quando diz que se Aristóteles e Platão não foram capazes de explicar esses elementos, o autor tomista, São Tomás de Aquino, explica e esclarece de maneira sólida, quando diz que eles são auto-evidentes, esses elementos são óbvios, e coloca o conhecimento como o primeiro deles. Então, ele dá o exemplo de uma criança que, movida pela curiosidade, quando ela faz muitas perguntas a um adulto, o adulto responde de maneira fria, ela se satisfaz com aquela resposta. Então, diz ele, ela tem esse conhecimento, ela tem esse elemento da razão prática, mas não de modo maduro, não de modo perfeito, mas ela tem. Assim também ele cita outro exemplo das pessoas que são aversas à moralidade, porque, como eu vou explicar, o autor tomista diz que o princípio da razão prática, os seus elementos resultam na moralidade, então a moralidade seria o substrato. Então diz que as pessoas que são aversas à moralidade, os imorais, até eles, muitas vezes eles possuem esse primeiro elemento, que é o conhecimento, por mais que eles não pratiquem, mas eles possuem. Então o conhecimento seria algo almejado por todos, perseguido e buscado e aperfeiçoado, né? Nem todos têm o conhecimento como prioridade. Então, na página 38, ele comenta que
os primeiros princípios da razão prática, ou seja, os elementos, eles são tipos de princípios selecionadores da moral. Ou seja, como eu disse, eles resultariam na moral. Então, resultariam em atos para ser feito, como dar esmolas, como não para ser feito, como o assassinato, como o adultério. Então eu vou comentar sobre o homicídio, o assassinato. Então, retornando ao entendimento da razão prática, se a razão prática é o ato de refletir, de deliberar, de julgar um ato antes de praticá-lo, o assassinato, o ato de tirar a vida de alguém, estaria excluído da deliberação. Então, ele já põe isso de maneira clara. E há exceções, né? Porque todas as regras há exceções. Então, há exceções, sim, nos atos de legítima defesa, quando de pessoas públicas, de forma correta, pretender matar em atos de guerra, supressão de comportamentos ilegais e como punição. Então, verificamos aí que são as pessoas públicas, as pessoas que têm aquele dever legal de cumprir e proteger a vida de outros, de outrem, de terceiros. Então, a exceção seria essa. Comumente entendido por nós, ensinado no direito, e algo legítimo, algo que todos nós defendemos. Então, o direito natural, ele é pioneiro nesse entendimento. Foi depois, muito tempo depois, que foi usado também pelo direito instituído pelo Poder Legislativo, pelas leis. E assim, tanto, gente, que é um fato histórico, existe uma obra também de um professor de Harvard, o Harold Byrne, pesquisador, que em sua obra Lei and Revolution fala sobre a influência do direito natural e também do direito canônico para com o direito ocidental, que é o que nós nos submetemos, que até então, naquela época era regido pelos ordalhos, pelas superstições, pelos duelos. Então era algo bem rústico, bem remoto mesmo. E nós vamos entender mais, né, sobre a influência do direito natural. Então é isso, eu agradeço a companhia, o carinho, os elogios, as dicas. Estamos aí devorando esse livro. Vamos dar uma pequena pausa. Vamos falar agora sobre literatura, sobre política, história. Comente aí o que você quer que a gente comente. E estamos juntos. Agradeço a companhia e fico muito feliz e honrado por este projeto e pela motivação que eu estou tendo. Uma boa noite.